Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, querida ICB Recife, ICB Pernambuco, meus amigos, minhas amigas, que nesta manhã dominical se reúnem mais uma vez para esse nosso momento de culto, de celebração e de adoração ao nosso único, eterno e soberano Deus. Estamos iniciando mais um momento devocional. Cada um na sua casa, espero que as famílias reunidas, para que neste dia possamos cultuar ao nosso Deus, com toda a nossa fé, de todo o nosso coração, com aquele amor que lhe dedicamos sempre. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia e no dia da necessidade. Louvamos a Ele por mais uma semana que terminou e por uma nova semana que inicia. Louvamos a Ele por esse dia, por esse domingo que Ele nos dá. Eu tenho certeza que Ele tem cuidado de ti, como tem cuidado de mim e de minha família. Vamos elevar os nossos corações, vamos elevar os nossos pensamentos à sua presença nesta manhã e vamos oferecer o nosso culto da melhor maneira. Saudades não faltam. Aquela saudade de estar no templo, como todas as manhãs de domingo costumávamos fazer e que esperamos voltar a realizar em breve. Mas enquanto isso, não paremos de adorar, não paremos de louvar, não paremos de orar, não desistamos da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Por falar em fé, eu quero trazer-lhes um texto da Santa Palavra de Deus nesta manhã e quero refletir com vocês durante alguns minutos sobre essa passagem bíblica que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 33. E darei à mensagem de hoje o seguinte tema: não invente fantasmas. Mas antes de prosseguirmos, vamos fazer a leitura do texto sagrado, da Santa Palavra de Deus. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33, onde está escrito o seguinte: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas.
Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando a força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Esse texto das Sagradas Escrituras, de uma parte da história do ministério de Jesus, que foi registrada por Mateus, nos mostra Jesus estando em um lugar deserto no texto anterior, e uma grande multidão com ele, e também os seus apóstolos. Jesus esteve ali durante aquele dia ensinando, curando, tocando aquelas pessoas que foram àquele lugar deserto para ouvi-lo, para desfrutarem de comunhão com ele. Ao chegar da tarde, Jesus fez um grande milagre. Ele operou a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando uma multidão que só de homens contava 5.000, fora as mulheres e as crianças. Após todos se alimentarem, Jesus então chama os discípulos e dá-lhes uma ordem para que eles descessem ao mar, entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, adiante dele. Enquanto isso, ele ficou despedindo a multidão. Assim que ele termina despedindo a todos, ele subiu ao alto de um monte a fim de orar. Quando a noite chegou, Jesus estava ali, sozinho, em particular com o Pai, naquele momento de oração. E o barco já estava longe, já ia em alto mar. E os discípulos estavam em dificuldade lá pela madrugada, por causa de um vento contrário que se levantou contra eles. Jesus, então, conhecendo e percebendo os perigos e a aflição de seus discípulos, ele desceu do monte e caminhou na direção deles. Chegando à beira-mar, não havia um navio, não havia um barco, nem mesmo uma lancha, não havia nenhuma embarcação para que ele pudesse utilizar. Jesus, então, exerce o seu poder sobre a natureza e ele começa a caminhar sobre as águas na direção dos seus discípulos para salvá-los daquele temporal. Jesus enfrentou a força do vento, a braveza das águas e caminhou normalmente, porque ele tem todo o poder. Os discípulos, ao verem o seu vulto naquela madrugada caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. Eles chegaram a gritar de medo.
e disseram: é um fantasma. Mas Jesus, então, grita de lá, fala com seus discípulos e diz: não temais, tende bom ânimo, sou eu. E eles identificaram a voz de Jesus no meio daquela tempestade. Naquela hora, Pedro se dirige a ele e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo, caminhando por sobre as águas. E Jesus apenas lá do outro lado disse: vem. E Pedro desceu do barco, as águas se firmaram sob seus pés, e ele caminhou na direção de Jesus, sem sofrer nenhum risco, sem ter nenhuma ameaça de naufrágio. Mas num dado momento, no meio daquela caminhada, o Pedro se assustou com a força do vento. Prestou atenção na fúria do vento que vinha contra ele. E a Bíblia diz no texto que ele teve medo. Na hora que ele teve medo, ele começou a afundar. Só que naquele momento ele se dirige a Jesus outra vez. E ele diz: salva-me, estou perecendo. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou, o colocou de novo em pé sobre as águas e disse para ele: por que temeste, homem de pequena fé? Em seguida, caminha juntamente com ele, entram no barco e o vento cessou, as ondas baixaram, se fez uma grande bonança para que eles pudessem reencontrar o rumo, reencontrar a rota e seguir em viagem até o seu destino. Naquele momento, o temor tomou conta daqueles discípulos e eles prostraram diante dele e o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Não temos dúvida, o Senhor é o Filho de Deus. E o adoraram. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, família que está me acompanhando e cultuando comigo nesta manhã, esse texto tem lições preciosas para a nossa vida. Eu fiz questão de fazer a leitura e dar uma passada superficial sobre o mesmo, para fixá-lo bem em sua memória, para você entender as lições que este texto nos traz e quero compartilhar contigo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Jesus deu uma ordem aos discípulos. Que ordem foi esta? Entrem no barco, naveguem e atravessem para o outro lado. Os discípulos, recebendo a ordem, imediatamente, em plena obediência, desceram para o mar, entraram no barco, iniciaram a viagem. Os discípulos nos ensinam que o segredo da nossa vida é a obediência. Obediência àquele que nos criou. Obediência àquele que nos salvou. Um coração obediente sempre será abençoado e sempre será bem-sucedido. A outra lição que o texto nos ensina é que enquanto os discípulos foram e iniciaram a viagem, Jesus ficou despedindo a multidão. Isto mostra-nos o cuidado que ele sempre teve com aqueles que o amam e o adoram.
Jesus sempre foi, é e será atencioso conosco. Ele não nos abandona, não nos despreza. Há muitas pessoas no mundo que vivemos que se sentem desprezadas, que se sentem excluídas às vezes. Se nós formos conversar com pessoas dos mais diferentes níveis sociais, intelectuais e econômicos, nós vamos ter com muita frequência esta reclamação. Às vezes uma esposa que reclama a falta de atenção do marido, às vezes é a esposa que reclama não ser ouvida pelo seu esposo, às vezes é um filho que se queixa da não atenção do pai ou vice-versa. Pessoas que às vezes se sentem discriminadas pela sociedade, pela cor da sua pele, por sua posição social, pela roupa que veste ou lugar que mora. Alguns, indo ao extremo, chegam a dizer: ninguém me ama, ninguém se interessa por mim, ninguém gosta de mim. Eu gostaria de dizer para você que, se caso isso se passa em sua mente, mude o seu pensamento. Porque não é verdade. Você vai encontrar pessoas que te amam, pessoas que te abraçam, pessoas que se interessam sim por você. Mas ainda que ninguém se interessasse, lhe valorizasse, existe um que te ama com amor eterno, que não te deixa, não te abandona. Ele para te ouvir. Ele é atencioso com você. Jesus nos mostra a atenção que ele nos dedica, ficando com a multidão, para despedir um e outro, até que despediu a todos. Quando toda a multidão foi embora, o texto nos diz que Jesus subiu ao alto de um monte. Subiu ao alto de um monte com que finalidade? Subiu para orar a sós com o Pai. Jesus entrou neste mundo orando, exerceu o seu ministério, viveu todos os seus dias aqui em oração. Lá na cruz, ele orou, ele falou com o Pai. Ele pisou esta terra, ele viveu este mundo, ele experimentou as aflições, as guerras e ameaças, as adversidades que todos nós enfrentamos. E Jesus nos deu o exemplo que não há como viver aqui e ser plenamente feliz, não há como superar as batalhas do dia a dia se não tivermos uma vida de oração. E ele não apenas pregou sobre oração, ele não apenas ensinou os discípulos a orar, ele também orou, ele ensinou com o exemplo, com a prática. Trabalhou um dia inteiro, mas à noite estava no monte, orando, conversando a sós com o Pai Celestial. Isso chama a minha e deve chamar também a sua atenção para reservarmos momentos para orarmos na presença de Deus. Agora, enquanto ele estava lá orando, e a sua oração prolongou-se até a madrugada, lá pela 4ª vigília da noite, os judeus dividiam a noite em 4 vigílias, e a 4ª vigília ia das 3 da madrugada até às 6. Então, neste período, Jesus percebeu que os discípulos lá em alto mar estavam em apuros. Em apuros porque veio um vento contrário. Aqui nós aprendemos outra lição. Nessa vida, ventos contrários sempre sopram. Adversidades sempre aparecem. E aparecem mesmo para aqueles que confiam em Deus, que obedecem a Cristo, que estão vivendo em sua presença. O mundo é mau e as maldades dele às vezes se voltam contra nós. Pode ser que tenha um vento contrário soprando contra você.
De repente veio contra nós o tal do coronavírus. Momentos difíceis, momentos adversos. Os discípulos viveram isso. E Jesus, lá do alto monte, percebeu o apuro em que estavam os seus discípulos obedientes. O que Jesus faz naquele momento? O texto nos mostra que ele desceu do monte, ele caminhou na direção deles para socorrê-los. Deixa eu dizer para você uma coisa, guarde isso no seu coração. Ele caminha na sua direção. Ele vem ao seu encontro. Repito, ele não te deixa, ele não te abandona, ele não desiste de você. Ele está sempre presente. Ele caminha na sua direção. Na hora que o vento contrário aparece, sopra forte. Na hora que as ondas do mar da vida se levantam com violência. Na hora que você se vê açoitado pelas adversidades da vida, Jesus caminha na sua direção. Não perca essa fé. Se você não tinha esta fé, tenha-na a partir deste momento. Ele caminha na sua direção. Outra lição que nós aprendemos do texto é sobre o grandioso, o soberano poder de Jesus. Ele não tinha uma embarcação. Então ele exerce o seu poder sobre a natureza que ele mesmo criou. E ele começa a andar sobre as ondas do mar. O mar estava bravio. Era uma noite, uma madrugada de tempestade. O vento soprava forte, vinha contra. As ondas se agigantavam. Mas no meio daquela turbulência toda, Jesus caminhava como se estivesse em terra firme e sem nenhuma tempestade ameaçadora. Jesus tem o controle de todas as coisas. O domínio do vento, o domínio do mar. Para ele nada é impossível. Ele é Deus. E ele foi caminhando na direção dos discípulos. Mas os discípulos, então, quando veem o seu vulto caminhando na direção deles, se espantaram. E eles ficaram aterrorizados. E no meio daquela madrugada, no meio daquele temporal, eles gritaram. Eles gritaram de medo e disseram: é um fantasma. Às vezes nós vemos fantasma onde fantasma não existe, por causa do medo. Às vezes por uma oscilação na nossa confiança em Deus. E aqui nós aprendemos uma lição sobre o medo. E deixa eu dizer para você que o medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Uma pessoa que não tem nenhum medo pode se expor a situações que sejam extremamente perigosas, arriscando a sua própria vida. Então Deus nos criou com a condição de sentir medo. Ele é preservador da nossa vida até. Você chega na rua e antes de você atravessá-la, você olha para um lado e para o outro, se não está vindo algum carro. Por quê? Você tem medo de colocar o pé na rua e ser atropelado. Esse medo te preserva. Ele é benéfico. Agora, o que não pode acontecer é a gente deixar o medo tornar-se patológico, porque aí ele vai se transformar numa fobia. E quando ele se transforma numa fobia, ele nos paralisa, ao invés de nos encorajar e preparar para a luta e para a superação daquilo que está nos ameaçando. Aí a pessoa fica em desvantagem diante do objeto do seu medo, diante daquilo que lhe ameaça.
Os discípulos tiveram esse medo, esse pavor, e eles gritaram. Certamente disseram, agora é o fim, não há mais esperança. Mas na hora que a gente tem medo, Jesus grita. Jesus chama do outro lado. Jesus fala para acalmar o nosso coração. Quem sabe você está vivendo algum medo? Quem sabe você está até nessa fase da fobia, do pavor? E Jesus está falando com você o mesmo que ele falou para os discípulos naquele dia, ou naquela madrugada em meio ao mar da Galileia, numa tempestade terrível. Ele está dizendo, sou eu, não temais, não tenham medo, controlem esse pavor, sou eu, não é fantasma que caminha na direção de vocês, sou eu, Jesus, sou eu, Filho de Deus, sou eu aquele que tem todo o poder, aquele que domina céus e terra. Sou eu, o melhor está vindo e não o pior. Eu estou caminhando na direção de vocês para socorrê-los. Não tenham medo. Sou eu, disse Jesus. Quero dizer para você, Jesus caminha na sua direção. Tenha medo não. Confie nele. Olhe para ele firmemente. Ele está contigo. Ele vai te fortalecer. Ele vai te abençoar, Ele vai te dar vitória, não importa a circunstância que esteja te ameaçando. Às vezes a pessoa, por causa do medo, inventa problema onde problema não existe. O trabalhador ouviu um rumor que vai ter demissão e ele já chega lá pensando que ele é o primeiro da lista e de repente a direção da empresa sequer cogitou o seu nome. Aparece uma enfermidade lá do outro lado do mundo e alguém já está pensando que vai ser o primeiro a contraí-la. Coronavírus está sendo propagado pela mídia aí e de repente alguém diz, eu vou ser a próxima vítima. Esse medo inventa situações e perigos que de repente não existem, que de repente nunca vão bater à nossa porta. Não tenha medo, tenha fé, não invente fantasma, creia que Jesus está caminhando na tua direção. Naquele momento que Jesus fala, nós aprendemos uma outra lição do texto. Pedro faz um pedido ousado. Ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo caminhando também por sobre as águas. E Jesus disse, vem, apenas isso. Pedro desceu do barco, as águas se firmaram e ele caminhou na direção de Jesus. Nenhuma ameaça, nenhum perigo, nenhum risco de naufrágio, de afundar. Ele estava olhando para Jesus, ia na direção de Jesus. Mas de repente ele começou a se impressionar com a fúria do mar, com o barulho das ondas, com a força do vento. E a Bíblia diz que quando ele tira o foco de Jesus, e ele começa a receber apenas as informações do seu ambiente, pela força do vento, pelo barulho das ondas, ele teve medo. Às vezes as informações, o noticiário, as circunstâncias de vida que nós vivemos, nos faz tirar os olhos de Jesus, nos faz perder o foco. Nesta hora o medo vem. E o que aconteceu com Pedro naquele momento? Ele começou a afundar. Não esqueça isso, quem tem medo afunda. Quem tem medo vai a pique. Quem tem medo naufraga no mar desta vida. Pedro começou a naufragar. Começou a afundar naquele mar. Quando ele sentiu o perigo, quando ele sentiu a morte por perto, ele se dirige a Jesus e disse, Senhor, salva-me, eu vou perecer. Imediatamente Jesus o atendeu. Quando você clama, quando você ora a Ele, de pronto Ele te atende. Daqui a pouco nós vamos orar. Ele vai ouvir o seu clamor. Ele vai escutar a sua oração. Ele vai estender a mão para você. Jesus estendeu a mão e o tomou, o trouxe à tona. Pedro pôde respirar aliviado. E aí Jesus disse para ele, por que você duvidou, homem de pequena fé? Não podemos ser pessoas de pequena.
temos que ser gente de grande fé. Porque o nosso Deus é o grande e todo-poderoso Deus. Na caminhada desta vida, Ele é poderoso para nos fazer andar por cima, para nos fazer caminhar acima das ondas, romper a força do vento. O vento contrário não vai nos parar nem nos destruir. Jesus então toma Pedro, caminha com ele, quando eles entram no barco. O vento parou, as ondas baixaram, fez-se calma naquele mar, naquela madrugada, e eles retomaram a viagem e seguiram seu curso. A vida continuou. Naquele momento, eles se prostraram, cheios de temor reverente, e adoraram a Jesus, dizendo: nós não temos nenhuma dúvida, tu és o Filho de Deus. Nós não temos dúvida, o Senhor é o Filho de Deus. Eu quero finalizar, concluir a minha palavra para você hoje, dizendo que Jesus não mudou e jamais mudará. Não nos deixou e jamais nos abandonará à própria sorte. Ele está comigo, Ele está com você. Ele é com a minha casa e com a sua família. Ele está no controle de tudo. Ele não perdeu as rédeas dos acontecimentos. Vamos confiar nele. Por cima deste mar bravio, ele está caminhando. E ele caminha na nossa direção, na direção da sua igreja amada, para guardá-la e protegê-la. Dirija-se a ele. Mantenha o seu foco nele, a sua fé nele, porque ele, como sempre te deu, continuará te dando vitória. Seja ousado para pedir. Pedro pediu uma coisa que ninguém tinha experimentado até aquele momento. A história, pelo menos que tenhamos conhecimento, não registra alguém andando sobre as águas, principalmente de um mar bravio. Mas Pedro pediu: deixa-me ir ter contigo, me chame. Ele queria fazer história, e faz história quem realiza o inédito. E o inédito aconteceu com ele. Aquilo que não aconteceu com ninguém pode acontecer contigo hoje. O cuidado que ninguém tem experimentado, nós experimentamos, porque o nosso Senhor faz o sobrenatural acontecer. E se você sente necessidade de salvação, chame por Ele. Pedro disse quando ia afogando: salva-me. Ele é teu Salvador, é teu Deus. Ele salva você. Ele salva você, porque Ele te ama. Então fique com essa palavra. Não invente fantasma. Não crie fantasma. Não tenha medo. Tenha fé. Entenda que Jesus está contigo. E a vitória será garantida. Já está garantida. Vamos orar juntos? Vamos falar com o Papai do Céu? Vamos chamar por aquele que desce, que caminha na direção para salvar seus discípulos em apuro? Qual é a dificuldade que você tem? Qual é o vento contrário que está soprando contra você? Qual é a inquietação da tua vida? Ele está contigo. Ele vai te abençoar nessa manhã. Vamos nos reunir agora. Vamos nos unir em fé. Todos juntos, a família unida. Vamos clamar ao Senhor. Querido Deus, eterno e soberano Pai, estamos na sua presença. Te agradecemos e louvamos pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tua fidelidade. Sabemos que o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona. Em todo tempo, o Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Eu oro por esta casa, eu oro por esta família, por aquelas pessoas que estão de repente enfermas e por causa disso medos têm surgido. Que o Senhor estenda as suas mãos para curar toda a enfermidade. Pessoas que de repente estão ansiosas, aflitas, angustiadas,
quem sabe até chorando neste momento, mas sentem o impacto desta mensagem, alimentam com ela a sua fé e se unem comigo neste momento. Que o Senhor, como desceu do monte, caminhou na direção dos discípulos para socorrê-los. Que o Senhor venha agora e socorra esta pessoa. Dê paz a esta alma aflita. Tire essa ansiedade, esse medo patológico, essa fobia, esse pânico. Acalma o coração, acalma a mente, acalma a alma desta pessoa. Dê provisão para o lar, em todas as áreas. Supra toda a necessidade, porque o Senhor, segundo as suas riquezas, supra as necessidades do teu povo. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou quando escreveu aos Filipenses, capítulo 4, verso 19. Abençoa teu povo, nos dê uma semana feliz, uma semana de paz, na sua presença. Nós cremos em ti e andaremos sobre as ondas do mar bravio desta vida. Nossa fé está em ti, não temeremos. O Senhor é a nossa salvação. Se alguém te confessa como Senhor, arrepende os seus pecados e vem para os teus braços. Abraça esta pessoa. Estenda a tua mão, Senhor, como estendeste para Pedro, e visita esta vida com salvação, e que ela experimente o dom da vida eterna. Pai, nós oramos e nós agradecemos, agora e sempre, e assim seja. Amém e amém. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estamos caminhando para o final do nosso culto online, nosso culto de celebração nesta manhã de domingo. Quero lembrá-los que terça-feira, às 19h30, nós voltaremos com a nossa RCE, aquele encontro que a gente sempre fazia todas as noites na nossa igreja, no templo da igreja. Nós estamos com vocês aqui agora, através das redes sociais. Então, terça-feira, 19h30, nos encontraremos na RCE. Domingo que vem será o nosso dia de Santa Ceia. A saudade vai aumentar. A vontade vai ser maior durante esta semana. Na RCE, terça-feira, nós falaremos sobre a celebração da ceia. Não se preocupe, você não ficará sem a Santa Ceia. Nós vamos ver a melhor forma. Se não tiver outro meio, provavelmente não haverá, nós vamos celebrar a ceia domingo que vem, online também. Aí eu peço que você prepare um pouquinho de suco de uva, um pedacinho de pão, pode ser qualquer pão. Jesus é o pão da vida. Você fica preparado para domingo que vem, porque havendo a necessidade de celebrar a ceia online, nós faremos isso e será um momento emocionante, com certeza, na presença de Deus. Então fique ligado, esteja com a gente. Nos acompanhe aí nos nossos canais, nas redes sociais, em nome de Jesus. Finalizando, eu gostaria de lembrá-los que nós estamos em nossas casas, tudo parou, não podemos fazer culto presencial, mas nós temos os compromissos da igreja, os compromissos financeiros, administrativos, e os irmãos da igreja que têm esse compromisso com seus dízimos, com suas ofertas, com suas contribuições de amor. Nós vamos deixar aí na tela as informações para você cumprir o seu voto, entregar a sua oferta de Santa Ceia, consagrar o seu dízimo. Nós estamos orando por você, estaremos orando sempre. Vamos estar juntos. É só uma fase, é só um momento. Logo, logo, tudo voltará ao normal. Estamos juntos. Um abraço para todos vocês.